Olá, pessoal. Então, vamos iniciar mais uma discussão sobre. Eu fiz um compilado, como se fosse um resumo para tentar passar para vocês as informações mais claras possíveis sobre algumas doenças endócrinas, que é o sistema que a gente vai conversar hoje. Talvez vocês escutem um barulho de carro e caminhão passando, porque tem uma janela próxima, então talvez o áudio não fique tão bom para vocês. Então, sempre que a gente fala de doenças endócrinas, enquanto eu vou falando, eu vou anotando para vocês fazerem um resumo no caderno, porque fica mais fácil de estudar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela, que aí vocês vão. Fica mais fácil o entendimento. Bom, então sempre que a gente fala de doenças endócrinas, são doenças endócrinas. Sempre que a gente fala de doença endócrina, pessoal, elas são alterações na distribuição hormonal do nosso organismo. Então, sempre que a gente falar de doenças endócrinas, a gente pode conceituar elas como alterações na distribuição hormonal do nosso organismo. Então, sempre que a gente fala de sistema endócrino, a gente precisa lembrar que é hormônio. Bom, então a gente vai conversar sobre essa particularidade dentro do sistema endócrino, que são as doenças endócrinas. Então, se falando mais basicamente de hipertireoidismo e hipotireoidismo, que é o que a gente mais vê na nossa área da enfermagem. Então, sempre que a gente falar de dentro do sistema endócrino, sempre que eu falar de hiper, a gente vai falar de hiperfunção, tá? E hipofunção. Então, dentro do sistema endócrino, mais particular nas doenças endócrinas, a gente fala de hiperfunção e hipofunção. Então, sempre que a gente falar de hipertireoidismo, hipertireoidismo, o que é, na verdade, o hipertireoidismo? Ele é caracterizado, pessoal, como um aumento da produção de T3 e T4. Sempre que eu falo de T3 e T4, são hormônios, tá? E eles são hormônios que eles são produzidos de forma exagerada. Então, eles são produzidos de forma descontrolada e exagerada. Quando isso acontece, essa patologia de hipertiroidismo, ela aumenta a nossa frequência cardíaca. Então, essa é uma patologia que ela aumenta a frequência cardíaca porque ela produz muito hormônio. E se ela produz muito hormônio, ela exige do meu corpo muita força para fazer esse metabolismo hormonal, tá? Então, por isso que quando a gente fala de hipertireoidismo, é o aumento da produção de T3 e T4, que são hormônios. E essa produção exagerada, ela vai aumentar a minha frequência cardíaca. Bom, então, outra sintomatologia de hipertireoidismo, ela é aquela doença que ela faz a gente perder peso rapidamente. Sempre que eu falo de hipertireoidismo, é a doença que faz eu perder peso rapidamente. E
é uma perda de peso que não tem causa aparente, eu me alimento bem, eu mantenho a minha vida normal, mas mesmo assim eu perco peso sem ter motivo. Então pode ser um hipertireoidismo. Agora, a causa dessa situação a gente conhece como doença de Graves. O que é doença de Graves? Doença de Graves é uma doença autoimune. Então, o que causa o hipertireoidismo? As principais causas é essa doença de Graves, que é uma doença autoimune. Sempre que eu falo de doença autoimune, é quando o meu corpo, ele tem os soldados que defendem o meu organismo, que é o sistema imunológico, só que esses soldados, eles começam a atacar, se atacar entre eles. Então, tem um exército e eles começam a se matar entre eles. Então, isso que caracteriza uma doença autoimune. O meu corpo, ele começa a matar as células boas dentro do meu organismo. Então, isso configura como uma doença autoimune. Bom, se eu tenho uma doença autoimune, que a gente chama de doença de Graves, que é uma patologia muito associada ao desenvolvimento do hipertireoidismo, eu tenho uma probabilidade muito maior de desenvolver um hipertireoidismo. Então, quem tem doença de Graves, que é uma doença autoimune, sempre que eu falo de doença autoimune, é uma doença que o meu corpo, ele começa a matar as células boas. Então, se eu tiver essa situação, eu posso desenvolver um hipertireoidismo, tá? Agora, se falando de hipotireoidismo. Então, vamos lá. Sempre que eu falo de hipotireoidismo, eu lembro, pessoal, quando eu falo de hipo, a função. Hipo, função, quer dizer diminuição. Então, sempre que eu falar de hipotireoidismo, é uma diminuição ou uma queda na produção Se o hipertireoidismo, esse aumenta na produção de T3 e T4, então no hipotireoidismo é uma queda na produção de T3 e T4, que são hormônios produzidos pela tireoide, tá? Então, dentro do hipertireoidismo, tem a queda na produção de T3 e T4 e tem um aumento de peso desordenado. Então, sempre que eu falo de hipotireoidismo, o meu corpo ele não produz hormônios T3 e T4 e o meu corpo ele começa a aumentar de peso desordenado sem causa aparente. Então, sou uma pessoa que não exagera na comida e eu começo a ganhar peso de forma desordenada. O que a gente precisa entender dessas duas situações? Essas duas situações, elas têm como causa doenças autoimunes, como eu expliquei para vocês no hipertireoidismo. Só que no hipotireoidismo tem uma doença que é autoimune, que a gente chama ela de tireoide de Hashimoto. Então, quem tem essa patologia, que a gente chama de tireoide de Hashimoto, que também é uma doença autoimune, tem uma grande probabilidade de desenvolver um hipotireoidismo. Então, vocês podem ver que eles são muito parecidos e é muito fácil de confundir, tá? Hipertireoidismo, aumento da produção de T3 e T4, e hipotireoidismo é uma diminuição ou uma queda na produção de T3 e T4. No hipertireoidismo, uma das causas principais é a doença de Graves, que é uma doença autoimune. No hipotireoidismo, uma das principais causas é a tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune também. Então, por isso que tem que ficar claro na cabeça de vocês.
hipertireoidismo e hipotireoidismo é algo que confunde muito. Então, a gente precisa realmente cuidar, tá? Para não ter erro e a gente não se confundir nessas duas patologias. Como vocês são de paciente crítico, eu optei por a gente conversar de uma situação que todos conhecem, uma patologia que todo mundo conhece, que é a diabetes. Só que hoje eu vou falar da diabetes, não da diabetes comum, que é o que a gente mais enxerga por aí, mas a diabetes a forma mais agressiva dela. Então, quando a gente fala de diabetes, a gente precisa entender que diabetes, ela é uma doença metabólica. Quando eu falo de doença metabólica, ela ocorre diretamente na questão hormonal, tá? Bom, se eu estou falando de doenças endócrinas, estou falando que diabetes é uma doença metabólica e tem a ver com hormônio, que hormônio é esse? O hormônio insulina, certo? Então, diabetes, uma doença metabólica. Se eu falo de metabolismo, eu falo de sistema endócrino. Se eu falo de sistema endócrino, eu falo de hormônio. Se eu falo de hormônio, se tratando de diabetes, eu falo de insulina. Bom, então, o que caracteriza essa doença metabólica? Então, isso é uma deficiência que ocorre lá no meu pâncreas, tá? Porque eu sei que a minha insulina, ela é produzida no meu pâncreas. Vou fazendo esses esquemas e vou falando para vocês conseguirem entender. Agora, onde que eu quero chegar com essa introdução de diabetes? Nessa situação aqui, que a gente chama de cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética, pessoal, ela é uma patologia grave, se falando de doenças endócrinas, que é o aumento exagerado da glicose no meu sangue. E por que ela é caracterizada uma doença muito grave? Porque quando o paciente desenvolve uma... Olha o barulho. Quando vocês enxergarem um paciente com uma cetoacidose diabética, é uma situação grave, é uma situação crítica, porque o paciente ele perde totalmente o sentido, tá? Em muitas situações, essa patologia ela é confundida com acidente vascular, porque o paciente ele perde a noção, ele perde o raciocínio, tu conversa com ele, ele não sabe em que lugar ele está. Então, são sintomatologias bem parecidas entre um acidente vascular e uma cetoacidose diabética. E quando acontece um aumento exagerado da glicose dentro do meu corpo, isso vai impactar na produção de insulina do meu pâncreas. Então, quando vai impactar nessa produção de insulina do meu pâncreas, porque sempre que eu falo de insulina produzida pelo pâncreas, é como se fosse uma produção de energia para o meu organismo. Bom, se meu pâncreas ele não está produzindo insulina, ele não vai conseguir desmanchar a glicose. E se ele não consegue desmanchar a glicose, eu vou ter uma falta de energia nas minhas células. E quando eu tenho essa falta de energia celular, eu vou perder a minha consciência. E quando ocorrer esse tipo de situação e eu for um paciente diabético, eu vou desenvolver uma cetoacidose diabética. Então, cetoacidose diabética, ela é uma condição crítica de saúde. É por isso que é importante a gente sempre falar para o paciente diabético manter a dieta, não exagerar no doce. E, pessoal, não é muito difícil de a gente encontrar pacientes com cetoacidose diabética. Tem muito paciente diabético que não se cuida, que não segue dieta e tranquilamente pode evoluir para uma doença metabólica como a cetoacidose diabética, tá? Agora, voltando um pouco aqui para o hipertireoidismo e para o hipotireoidismo, eu peguei um desenho para
para exemplificar para vocês, para ficar mais claro, ó. Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Bom, no hipotireoidismo, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. E a tireoide, ela é diminuída. Ela é uma tireoide menor. Agora, no hipertireoidismo, ocorre o quê? A perda de peso, os olhos ficam mais salientes, suores e o pescoço ele fica inchado, porque a tireoide, ela aumenta de tamanho, tá? Então, esse desenho eu vou deixar disponível para vocês nesse vídeo e também vou deixar disponível lá no AVA para vocês salvarem no computador de vocês. E sempre que tiver dúvida entre hipotireoidismo e hipertireoidismo, vocês vão ter esse desenho que vai ajudar vocês na diferenciação de um e outro, tá? Eu penso que vai ajudar muito vocês. Então, no hipotireoidismo, tá? A gente tem o ganho de peso e aqui no hipertireoidismo a gente tem a perda de peso, certo? Bom, eu me mantenho à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Estarei presente lá no AVA, como eu falei para vocês nos horários, então qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato comigo. Percebo que poucos alunos entram no chat para tirar as dúvidas, então realmente eu não consigo entender e saber se vocês estão aprendendo o conteúdo ou não, porque vocês não entram no chat para a gente conversar, mas eu espero que essa forma de compartilhar vídeos fique mais claro o entendimento de vocês e que a gente precisa realmente se organizar. Se a gente não assistir as videoaulas, a gente não vai conseguir assimilar nada do que foi falado. E todas as atividades que eu vou passar para vocês, se vocês assistirem as videoaulas, não tem erro. Porque todos os exercícios e atividades que eu disponibilizar na quinta-feira pelo AVA, se vocês fizeram um resumo no caderno, assistiram às videoaulas, é só responder as questões. Porque tudo que vai ser perguntado nas atividades, eu trabalhei nessas videoaulas, certo? Então, me mantenho realmente à disposição de vocês e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo, pessoal, fiquem bem.